Esta é mais uma etapa do trabalho Aprendendo com o Mestre Jesus. Respirem profundamente. E tragam suas atenções à minha energia. Sou Mestre Jesus, Filho de Deus, vosso irmão, o Cristo. Neste momento, estou à sua frente, convidando-te para irmos juntos a Deus. Para isso, preciso que abras seu coração. Para isso, preciso que em teu coração exista verdadeiramente o desejo de ir para Deus. Este desejo de ir para Deus está em teu interior, em seu coração, pois é o chamado de Deus junto à sua criação. É onde a vontade de Deus ali é ouvida, sentida e permitida por sua criação, pois somente sua criação reconhece a vontade de Deus, mas também o propósito de que esta vontade divina sempre levará a sua criação para o melhor. A criação de Deus, e sim, tu és uma criação de Deus, não tem dúvida sobre o desejo de ir a Deus, nem tampouco o que seu Criador é para ela e para todos. Por isso, hoje trago a oportunidade para refletirem e revelar mais claramente àqueles que se permitirem de que está em teu interior qualquer obstáculo que hoje você enfrente de não estar na companhia de Deus. Muitos acreditam que a ilusão é algo que é vivido do lado externo, a parte de seu ser, como uma prisão, mas é em seu interior que a ilusão é permitida. E na ilusão, a identidade do Criador também sofre distorção. Não somente a identidade da criação, mas o Criador também tem sua imagem distorcida na ilusão. Então, amado irmão e irmã, podem já compreender porque trouxe este ponto a todos vós hoje. Para aqueles que têm buscado Deus e não têm sentido-se preenchidos nesta busca, saibam que é necessário fazer esta reflexão, poderem irem ao seu interior em minha companhia, se assim me permitirem, para trazer toda a sustentação que precisam, todo o amor de Deus junto aos seus corações e luz, para que possam ver que todo obstáculo colocado para que não vivam a perfeição de Deus é alimentado em teu interior.
por alimentarem ainda em seu interior pensamentos, ideias, sentimentos e condutas que negam que são filhos e filhas de Deus e que também negam que Deus é exatamente o que é. Sua fonte, seu Criador, negam o seu amor incondicional, negam o seu poder, sua grandiosidade, sua sabedoria, e não entendem, não compreendem, não acessam os propósitos de suas ações. Este também é um ponto que quero que reflitam, se assim se permitirem, é claro. Mas para remover estes obstáculos e sentirem-se junto a Deus. Terão consciência na presença de Deus. Somente junto a Deus serão conscientes. Por isso é tão difícil testemunhar os propósitos da ação de Deus, da vontade de Deus em suas experiências distantes de Deus. O mundo da ilusão, um mundo onde apegar-se é entendido como segurança. Apegam-se a ideias, apegam-se uns aos outros, apegam-se a símbolos ilusórios e não apercebem-se que ao fazer isto negam Deus, pois não reconhecem que o poder único que precisam e que existe é Deus. Na ilusão, a verdade é distorcida. Então ela traz aos seus seres, talvez neste caso, roubar sua liberdade. Mas volto a reforçar. Não serão conscientes da verdade, senão na presença de Deus. Por isso que este chamado interno de Deus com a criação, de seu Criador junto à sua criação, deve ser sentido e permitido ser ouvido e manifestado em seu interior. Do contrário, não sentirás a verdade de Deus junto a ti. Em tuas provas, para passar por estes obstáculos, curá-los na presença de Deus, somente este chamado te manterá em alinhamento ao caminho, à permissão da ação de Deus em teu auxílio, para o teu despertar, para a tua libertação. Amados irmãos e irmãs, é imprescindível que reflitam, que interiorizem-se, que abram seus corações ao seu Criador, que sejam honestos consigo mesmos e sejam capazes de fazer as perguntas que necessitam ser feitas para que passem a não mais permitir a ilusão em seus seres. Devem questionar junto na presença de Deus seus pensamentos, seus sentimentos, suas condutas, suas certezas, para que não mais tenham sentimentos, pensamentos, condutas, posturas, decisões, atos, na ausência
da presença de Deus. Quando muitos repetem, somos todos um, não aperceberam-se que é este o ponto. A ilusão o traz de forma invariavelmente para o exterior, para entendimentos distorcidos, para menosprezar e os distanciar, que tudo está em seu interior. Sentirão-se unidos a tudo, na medida que se unirem a Deus em seu interior. Reforçamos que o que Deus é e estabelece, assim é feito. É isto que deves testemunhar em teu interior. Com este entendimento, não mais alimentarás a ilusão. Por mais que teus irmãos à tua volta ainda a alimentem. Serás o farol de Deus, porque Ele está ali. Sua luz é bem-vinda, seu amor desejado, permitido. Então tu serás aquele ou aquela que não mais alimentarás o que não é divino em seu interior. E para o momento em que estão, urge que a criação desperte, que nasça no coração da criação de Deus mais coragem, mais fé, mais confiança, mais determinação, mais a escolha de serem verdadeiros, para que possam testemunhar em seu interior a vontade verdadeira de seu Criador. Então reconhecerão que jamais a vontade de Deus é o que vivem na ilusão. Não é doença, não é desespero, não é medo, não é falta de solução, de resposta, de orientação, não é sofrimento, não é morte, não é doença, não é carência, não é solidão, não é separação. Amados irmãos e irmãs, entendam que Deus atuará para que teus olhos testemunhem, teus olhos físicos, quando tu o permitires atuar em teu interior, onde teus olhos físicos deverão se fechar e o teu coração render-se a Deus. Sou Mestre Jesus, Filho de Deus, vosso irmão, e trago mais uma vez, junto aos meus amados irmãos e irmãs, o compartilhar da verdade de Deus. E também o caminho que a criação deve percorrer para abrir-se para Deus. Amados irmãos e irmãs, coloquem o foco no que é importante ser feito. Não se ocupem mais através dos ruídos que a ilusão os traz. Não dispersem, porque assim é na ilusão. Tragam
para seu interior a oportunidade de que a força de Deus, o poder de Deus, os transforme. E testemunharão que tudo o que venho lhes falando, compartilhando, ensinando, está em ti. Tu também podes, assim como eu, testemunhar o que compartilho. Que assim seja. Que meus irmãos não permitam mais a ilusão ser alimentada em seu interior e se responsabilizem por não mais permiti-las. Quero que saibam que cada um que me ouve hoje, se permitir fazer seu papel junto a Deus, muitos serão salvos. E seu Criador, sentirás em seu Criador seu amor, sua alegria e também sua gratidão por encerrar, não mais permitir o sofrimento em ti e em teus irmãos. Que assim seja. Que assim seja, amados irmãos e irmãs.